Minha diretoria, o Vasco empatou 0-0 com o Fortaleza no jogo de ida da Copa do Brasil fora de casa. E sim, esse é um grande resultado, embora é claro que o vascaíno diz, pô, eu sou Vasco, eu não posso empatar com o Fortaleza e achar normal, mas diante das circunstâncias você tem que achar normal e sair soltando o rojão, amigo. Porque nós estamos vindo de um Fortaleza que deu um pau no Boca Juniors e de um Vasco que tomou 4-0 em casa do Criciúma. Então, sim, diante das circunstâncias, não à toa as casas de aposta, como a nossa Superbest, por exemplo, que tá aqui o link para você e embaixo na descrição também, estava pagando mais de 5 pro Vasco já na metade do primeiro tempo, ou seja, o Vasco virou um azarão considerável, não é um azarão que paga 3, não é um azarão considerável diante do Fortaleza. E você sabe que as apostas são regidas pelas apostas das pessoas, né? Quanto mais você aposta num time, mais o adversário passa a ficar mais caro para que equalize, né, aqueles valores. Então, olha o quanto as pessoas achavam que realmente hoje o Fortaleza ganharia o jogo, e sim, foi melhor do que o Vasco, teve várias oportunidades, 2 grandes oportunidades de gol, claríssimas assim e tal, mas foi melhor do que o Vasco, finalizou mais, teve mais posse de bola, enfim, não tinha muito como você imaginar um cenário diferente diante do que a gente vem assistindo, né, do Vasco e do Fortaleza. O Fortaleza vive um bom momento, o Vasco um dos piores da sua história. O Vasco hoje mudou, o professor deu uma inventadinha lá, o Rafael resolveu colocar 3 zagueiros, botou o Rojas, o Michael e o Léo, o Piton na esquerda, o Paulo Henrique na direita com um pouquinho mais de liberdade, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. O Vasco ficou sem criação. Ficou muito evidente desde o primeiro minuto que a proposta do Vasco era achar um contra-ataque jogando a bola no David ou no Ryan. Isso ficou absolutamente evidente. E em algum momento no primeiro tempo o Vasco conseguiu surpreender o Fortaleza e chegar umas 2, 3 vezes nesse contra-ataque. Depois disso o Fortaleza entendeu, sacou a jogada do Vasco e matou, se protegeu contra isso e voltou aos poucos a atacar. Agora, isso defensivamente pro Vasco não foi ruim, porque o Fortaleza, em tese, deveria ter tido ali muito mais facilidade para entrar na defesa do Vasco, e ele teve. Ele até teve a bola, mas entrar na área do Vasco e finalizar gol não foi tão fácil quanto podia ter sido. Então o Vasco teve uma leve melhora defensiva no jogo. Leve não tomou 4 no outro, hoje não tomou nenhum, enfim. Mas deu uma melhorada defensivamente. Agora, continuam os problemas. O Vasco não tem meio de campo, a bola não tem por onde passar, não tem transição, é jogada direta. Ou então, se você tiver com a posse de bola, você vai chegar lá na frente, como no jogo contra o Criciúma, você vai ter a posse de bola, mas você não tem ninguém para criar, a bola gira de um lado para o outro, não acontece nada. Então, se o Vasco ainda tivesse pontas extraordinários, que você joga a bola para os caras driblam 3, 4 jogadores e faz uma jogada, ou um centroavante habilidosíssimo, alguma coisa assim, não é o caso. O Vasco não tem nenhum jogador ali que, apesar do David ter dado um chapéu hoje, que puta que pariu, tá? Se ele acerta aquela porra ali, eu vou te falar um negócio, meu irmão. Ele deu um chapéu no volante do Fortaleza ali no primeiro tempo, espetacular. Mas enfim, ótimo resultado do Vasco, tá? O Vasco é favorito para se classificar no segundo jogo? Sim. No dia que o Vasco, em São Januário, contra o Fortaleza, não for o favorito, alguma coisa de muito absurdo aconteceu. O Fortaleza pode, evidentemente, tirar o Vasco, porque ele está melhor do que o Vasco, mas o Vasco é sempre o Vasco. Como o Fortaleza é favorito na sua casa, o Vasco é favorito na casa dele. O jogo é daqui 20 dias, o que deixa isso ainda mais possível. O Vasco pode piorar em 20 dias, é verdade, e aí não ser favorito a nada. Mas daqui 20 dias, imaginando uma evolução, uma troca de treinador, o Vasco dando uma melhorada e tal, não sei o quê, o Vasco conseguiu um puta de um resultado. É um resultado que não estava na continha do Vascaíno hoje empatar o jogo. O Vascaíno hoje estava rezando pelo empate, mas acreditando que perderia o jogo. Tomara que por pouco, para poder reverter. Então, assim, o Vasco tem aí uma possibilidade de seguir na Copa do Brasil, que significa dinheiro. A única possibilidade que o Vasco tem real de chegar em alguma grande decisão é numa Copa do Brasil, dificilmente num campeonato de pontos corridos, como a gente está vendo no Brasileirão. Então, hoje acho que acaba sendo um grande resultado numa partida em que o Vasco não jogou bem, mas o Vasco brigou, tá? Pelo menos isso, pelo menos o Vasco brigou, coisa que não fez no segundo tempo contra o Criciúma em São Januário. Então hoje pelo menos dá uma apagadinha nessa imagem, mas cara, a distância do Vasco melhorar para o Vasco estar perto daquilo que é o mínimo é tamanha, que eu sei que não tem nem como sorrir para um vascaíno e achar que o cara vai assistir esse vídeo e falar, pô, tamo junto, legal. O vascaíno tá puto pra caralho, né?